Bom dia, família. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco hoje sempre. Amém? Amém. Hoje, como a gente pode observar, alguns parecem ter tirado uma folga de Deus, né? Hoje, ainda bem, glória a Deus, né? Porque Ele não tira folga de nós. Amém, aleluia. Se esquecesse de nós, ou tirasse uma folga de nós por um segundo apenas, toda a humanidade seria exterminada. Só quero que você tenha essa noção, né? Se Deus nos abandonasse em um segundo da nossa existência, o inimigo certamente em um segundo exterminaria a raça humana da face da terra. Mas, como a gente costuma dizer, né, nem todos têm essa consciência, essa fé, que é o tema da nossa ministração de hoje, porque nos últimos dias eu tenho ministrado uma série de pregações falando sobre os elementos que nos conduzem a alcançar as promessas que Deus tem para nós. Amém. Na realidade, o objetivo é muito mais profundo, porque eu quero que vocês reconheçam que esse é o grande problema da humanidade, né, do ser humano, é não saber quem você é em Deus, não reconhecer a sua identidade em Deus. Por esse motivo você sofre, por esse motivo você não alcança, por esse motivo parece que você está estagnado na sua vida, e tudo que você pode se lembrar de que aconteceu na sua vida, a maioria das vezes, não é bom. Porque você não sabe quem você é e por que você foi criado, apesar disso ser, né, o objetivo de todas as ministrações. Nós conheçamos a Deus e prosseguimos em conhecer a Deus. Esse é o objetivo. Mas isso depende, né, do seu entendimento, da sua interpretação, né, do Espírito Santo convencer você, porque só o Espírito Santo é quem tem esse poder de convencer, né, do pecado, da justiça, do juízo, trazer a sua memória, né, do seu coração, da sua mente, esse entendimento de quem você é para Deus, porque esse é o grande desafio, que é a hora que você souber quem você é para Deus, nada mais pode te paralisar, porque Deus, como eu disse na primeira ministração, não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa. Acaso ele diz não vai fazer, acaso ele promete não vai cumprir, então a gente pode estar fundamentado também nesse versículo em todas essas ministrações que eu vou estar desenvolvendo. Falei de promessas, né? Primeira ministração, que antes que você existisse já tinha uma promessa sobre a sua vida. A primeira palavra que está, né, sobre a sua vida é uma promessa de Deus, uma vontade de Deus, mas nem todos alcançam essas promessas, nem todos, né, conseguem alcançar essa plenitude, né, de ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, porque justamente estão entenecidas no entendimento em relação à sua própria identidade. Depois eu falei de oração como sendo, né, um princípio elementar, né, de base, digamos assim, porque sem comunicação não tem como eu desenvolver um relacionamento com uma pessoa, né? Eu preciso me comunicar com essa pessoa ou com alguém para que eu possa desenvolver com essa pessoa um relacionamento. Sem relacionamento não tem intimidade, sem ter intimidade não tem discernimento, sem discernimento não tem governo sobre a sua vida. E falei ontem sobre oração. Hoje eu quero falar sobre fé. Amém. Outro princípio, e aonde nós cometemos muitos erros em relação à interpretação da fé, porque nós temos a fé como algo sensorial, um sentimento, e fé não é um sentimento, fé não está relacionado ao que você sente, fé está relacionada ao que você sabe em relação a Deus, porque observando a natureza humana e a forma com que as pessoas professam a sua fé, eu posso dizer com toda certeza que a fé das pessoas estão condicionadas às situações da vida, às condições que sua vida se encontra. Por exemplo, se tiver tudo bem, então Deus é bom. Mas se não tiver tudo bem, talvez Deus não seja tão bom quanto eu penso que ele é. Né? Isso é uma máxima, né, da fé que nós observamos hoje nas pessoas e o motivo pela qual as coisas nas suas vidas não aconteçam, porque essa é a fé que elas professam. Por exemplo,
exemplo, Deus é maravilhoso, né, se as portas se escancararem. Mas talvez Deus não seja tão maravilhoso assim, ou talvez Ele nos tenha abandonado, quando algumas portas se fecham. É assim que esse é o conceito, e essa é a forma que nós vivemos fundamentados na nossa fé. Uma fé sensorial, uma fé condicional, né, fundamentada naquilo que nós sentimos, e a fé não é isso. A fé bíblica, a fé que o Senhor deseja que você desenvolva, não é essa fé. Essa fé todos têm até de uma forma involuntária, de uma fé natural. O que você precisa é ter fé fundamentada naquilo que você sabe sobre Deus, no seu conhecimento sobre a palavra de Deus e sobre o propósito que Deus tem para a sua vida. Você precisa buscar esse conhecimento. Você não pode se conformar em ver a sua vida se acabando dia após dia por não conhecer a sua razão existencial, por que você foi criado e para quê. Porque todos nós somos criados com o propósito de Deus. Talvez Deus seja muito generoso quando vem informação de uma gravidez, mas talvez Deus não seja tão generoso assim, me abandonou, não seja tão bom, quando depois vem uma notícia que aquele bebê já não está mais vivo dentro do ventre. Algumas situações que eu estou mostrando para que você possa compreender qual o nível da sua fé, né? E como eu disse, fé não é algo sensorial, não está fundamentado naquilo que eu sinto, mas está fundamentado naquilo que eu sei e naquilo que eu creio, porque se eu creio, então circunstâncias nenhuma vão fazer com que eu não esteja convicto daquilo que Deus é e do que Ele pode fazer na minha vida. Vocês estão entendendo? Amém. Então, na Bíblia nós temos alguns princípios, né, de Deus que falam como que eu posso adquirir fé. De que maneira se adquire fé? A primeira orientação bíblica que nós temos é que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus, que é o que vocês estão aqui nesta manhã fazendo. Ouvindo a palavra de Deus. Porque não tem eu conhecer se eu não ouvir falar. Tem? Não. Não tem quem pregue, se não vou buscar numa igreja, numa literatura, sei lá como, mas a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Essas são algumas coisas. Porque ao observarmos a natureza humana pecaminosa que é em nós, e a Bíblia que ela fala a respeito disso, diz que o nosso coração é enganoso. Lembra-me de Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. O senhor Reginaldo vai fazer a leitura para nós, e vocês vão observar que a Bíblia fala sobre o coração do homem, né? Versículo? Capítulo 17, versículos 9 e 10. Vocês vão observar aí o que a palavra de Deus fala sobre o nosso coração. O que é o coração e a mente? Sobre uma ótica divina. É aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós somos. A maneira com que nós encaramos, interpretamos e atuamos no cenário da vida. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. 9 e 10. Marcado, não é de Deus para você. Acho que até a pessoa certa. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é perverso e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Olha que profundo isso. Enganoso é o coração, mais perverso que todas as coisas, mas que Deus esquadrinha, escruta, né, o nosso coração. Ele conhece a intenção do coração de cada um de nós para nos dar de acordo com os nossos caminhos. A palavra de Deus está dizendo aí que Deus nos sonda para nos conceder aquilo que nós desejamos ou que nós precisamos, de acordo com as nossas escolhas, com os nossos caminhos. Talvez pelas suas escolhas, os caminhos que você se enveredou na sua vida até hoje, o que você tem recebido é qualquer coisa menos a vontade de Deus sobre a sua vida. Porque Ele esquadrinha o seu coração, a intenção, Ele sabe, Ele conhece o seu coração, sabe o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você deseja, o que você não deseja.
vezes com a palavra saia da minha boca, o pensamento chega à minha mente, Deus conhece tudo. Então está aí talvez um segredo, né, para você, sendo revelado hoje, né, do porquê a sua vida se encontra numa condição bem distante daquela que você gostaria de estar vivenciando nesse momento da sua vida. Porque é o que nós todos parece, né, como seres humanos pecaminosos, parece que é o que nós todos vivenciamos dia após dia, né? Imprevistos, situações desagradáveis, lutas, conflitos, contendas, desavenças e tantas coisas que nós vivemos, justamente porque não conhecemos a nossa identidade em Deus, não sabemos qual a vontade que Deus tem para a minha vida e para a sua, não temos conhecimento das promessas, ao qual nós estamos predestinados desde a fundação do mundo, quando a gente ainda nem existia. Sabemos muito pouco e falamos muito sobre o pouco que nós falamos. Achamos que o pouco que nós sabemos já é o suficiente, não é. Por esse motivo, ele tem conseguido, né, vitórias sobre as suas vidas, dia após dia. Não aconteceu mais hoje, foi mais um dia igual ao dia de ontem. Nada aconteceu, né? Não pude experimentar uma sensação de felicidade, de plenitude, de conquista, porque justamente a nossa fé é uma fé superficial, é uma fé condicional, é uma fé sensorial, porque eu penso que acreditar em Deus está respaldado naquilo que eu sinto em relação à situação, a Deus, ao momento que eu estou vivenciando a minha vida. E fé não é isso. Fé é saber, conhecer de Deus e prosseguir a conhecer a Deus, ouvindo a sua palavra, buscando, além de ouvir a palavra, né, um conhecimento além daquilo que eu ouvi, porque muitos acabam que nesse momento escutam a palavra e acham que o que eu escutei aqui é o suficiente. Irmãos, quem jamais entenderá a mente de Deus? Então, quanto mais eu conheço, ainda está muito aquém daquilo que eu deveria saber a respeito de Deus. Esse é o motivo pelo qual as coisas não acontecem na sua vida. Então, fé, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Jesus, está escrito na palavra de Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe, e é galardoador daqueles que o buscam. Olha só um outro aspecto da fé. É necessário, se você não crê que ele existe, mas crê que ele existe, até acredito que uma boa maioria tem essa fé, que Deus existe, mas só, não passa disso, ele existe. Mas o que eu estou fazendo? Estou buscando conhecer esse Deus que falou primeiro a meu respeito, que me deu a vida, me trouxe a existência, porque eu quero saber de tantas coisas hoje, menos a mais importante de todas elas, que é a grande questão da humanidade, de onde vim, para onde vou, quem sou, onde estou. E aí a confusão, a pessoa, quem estou, onde sou, inverno, entendeu? Porque não tem, né, assim, o inimigo, ele nas suas estratégias, ele procura entenebrecer você no seu entendimento, de tal forma que você não busque a Deus. E só quem não quer que você conheça a Deus é o inimigo da sua alma, que vem matar, roubar e destruir. E como eu disse na primeira ministração, ele faz muito bem o papel dele, tanto que o resultado a gente observa, né, nas histórias de cada um. Se cada um for contar a sua história, pode ter certeza que eu tenho mais coisas negativas para falar a meu próprio respeito do que coisas boas, do que coisas positivas. Não é assim? Infelizmente é, e a maioria da humanidade se encontra nessa condição. Mas você precisa ter fé. Fé é um requisito básico, é um princípio, assim como a oração, a fé e vários outros princípios que eu vou estar trazendo aqui, né, com o intuito de que pelo poder do Espírito Santo você possa conhecer a sua identidade em Deus. Porque o meu papel é falar, o seu é ouvir, e nós temos o Espírito Santo que é o de convencer você sobre essa verdade que está sendo ministrada sobre sua vida. Glória a Deus. Né? Não existe para o homem lei de convencimento, mas nós sabemos que uma lei espiritual diz que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, lei humana não tem, né? Mas existe uma lei espiritual, e ela está registrada nessa palavra, que ela sabe que ela contém a verdade absoluta, é a palavra de vida eterna, é a palavra que conduz
um caminho sobremodo mais excelente na minha vida. É a palavra que vai trazer respostas, é a palavra que vai trazer direcionamento, é a palavra que vai trazer despertamento, é a palavra que vai trazer a noção da boa, perfeita, agradável vontade de Deus na minha vida. Vai fazer com que, através da fé, da oração, eu acredite nas promessas e comece a caminhar em sentido às promessas. Porque você está caminhando no contrário da direção, como ser humano, conforme eu disse várias coisas aqui, né? Essa fé condicional que eu tenho, que se tudo estiver de acordo com a minha vontade, então está bom, mas se acontecer algo que não esteja dentro da minha mente, então Deus não é tão bom assim, eu tenho que rever meus conceitos em relação a Deus. Então quem tem que mudar é Deus, não é você. Nós temos essa percepção, essa interpretação de fé completamente errônea em relação ao que realmente é fé. Porque eu procuro adequar Deus ao meu padrão de vida, ao meu padrão de existência, colocar, né? Em vez de eu me amoldar, que a palavra de Deus fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu vejo as pessoas se amoldando aos padrões desse mundo e buscando um Deus que se encaixe perfeitamente nesse padrão. Deus é bom se Ele me permitir que eu use distância, Deus é bom se Ele me permitir que eu use determinado tipo de roupas, Deus é bom se eu puder ouvir determinados tipos de música, Deus só é bom se as coisas acontecerem desse jeito e não de outro. Então isso é uma fé condicional que quer moldar Deus, o Criador, o conhecedor de todas as coisas, que está no controle, majestade, domínio e poder estão sobre Ele, e nós queremos colocar Deus. Nós fazemos, sabe o que, irmãos? Colocamos Deus numa caixa de fósforo. Limitamos o poder de Deus nas nossas vidas por causa do nosso livre-arbítrio, porque Ele continua sendo quem Ele é, o alfa, o ômega, o princípio e fim de todas as coisas, ao qual as suas palavras não voltarão atrás sem cumprir o propósito para o qual elas foram designadas. Esse é o Deus da Bíblia, que é o Deus criador dos céus e da terra, do universo e tudo quanto neles há. Nosso entendimento de quem é Deus, a nossa vida de oração, que é algo absurdo em relação ao que está acontecendo nas nossas vidas, e a falta de entendimento que eu posso transformar tudo, né, através de uma atitude de fé, desenvolver um relacionamento com Deus, uma comunhão, através, né, de uma fé devocional, não uma fé pontual ou ocasional como é a nossa, que eu só tenho fé na hora que as coisas não estão muito boas. Aí eu vou e falo, Deus me socorra, Deus tem misericórdia de mim. Somente nos momentos de grande tribulação da sua vida você resolve, né, acreditar, ou por um curto momento você, né, se permite acreditar que um poder superior a você mesmo é capaz, né, que é Deus, é capaz de mostrar a solução perfeita, Verificar a nossa fé. Tudo bem, nós estamos aqui. Deu um negócio errado, olha a fé. É para baixo. Se deu certo, é para Está cima. aqui, olha. É assim, senhor. Então o ser humano ele tem uma fé que é sensorial, ela é condicional, ela é superficial, e esse é o motivo pelo qual você não seja uma pessoa que possa dizer que está vivendo uma vida abençoada. Porque tudo que você tem amargado na sua vida são problemas, derrotas, dissabores, desacordos, não é isso? Por quê? Porque nós não temos fé o suficiente. E a palavra de Deus fala que se nós tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, nós diremos ao monte que o monte se mova de um lado para outro, e o monte vai ter que se mover, né? E aí as pessoas falam, a fé, qual que é o tamanho da sua fé? O meu tamanho da minha fé é o tamanho do grão de mostarda. Relaciona o tamanho da fé, o nível da fé com quantidade, com espessura, com, né? E não é isso, fé não tem nada a ver com medida. Fé está relacionado ao que você sabe sobre Deus. Fé está relacionado ao quanto eu creio, né? Não fundamentados nem sentimentos, nem emoções, nem razão, porque não se conhece a Deus pela razão, tem
quem jamais entenderá a mente de Deus? Então não existe razão. Nossa fé, na maioria das vezes, é fundamentada na emoção. Hoje eu acordei bem, então hoje eu estou com uma fé, olha que dia lindo, mas se eu acordei mal-humorado, uma dorzinha, uma coisa suficiente para que aquele dia eu não exerça a minha fé. Já paralisou a minha fé logo ao acordar da cama, porque alguma coisa não estava no jeito que eu queria que elas estivessem. É muito mais fácil entender assim. Se eu acordar bem, o dia é bom. Então a minha fé é boa, Deus é bom. Agora, se eu acordei mal, talvez Deus não seja tão bom assim. Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que somente comigo? Aí vem uma letra de uma música que eu gosto muito, do Thales Roberto. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Ainda que as coisas sejam ruins. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: o que é que tem que ser tão difícil para mim? Parece que é difícil só para mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus, e o seu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. Você está entendendo? É algo que tem que estar fundamentado na sua confiança, naquilo que você sabe. Eu creio em Deus da promessa, eu não vou me desviar da minha promessa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso é fé, é saber que independente de qualquer coisa que esteja acontecendo nesse momento na sua vida, Ele está com você. Oh, glória! Um caminho para você, uma solução, uma saída, um direcionamento para a sua vida, para qualquer situação que esteja permeando sua mente e o seu coração. Seja um problema de enfermidade, seja um problema de falência, seja um problema de carência, seja um problema físico, emocional, psicológico, espiritual, seja lá qual for o problema, Deus tem uma solução para você através do conhecimento dessa palavra que cura, liberta, transforma, restaura. Amém, Senhor. Não tem acesso. Não tem acesso não porque ela não esteja disponível para você, mas eu não tenho acesso do que eu não quero. Porque depende de mim empreender um esforço que eu não estou disposto a empreender, de conhecer a Deus, de gastar um tempo de qualidade com Deus, de ouvir mais as coisas concernentes ao reino de Deus, a sua justiça, de ouvir mais a palavra. Mas aí já começa o inimigo a atuar na sua mente, porque dependendo de quem é que vai pregar hoje eu não vou, porque ele não sabe, ou porque eu acho que ele não vai ter a unção que eu preciso. Não sei, as pessoas condicionam a fé em tantas coisas, porque eu já cansei de ver isso, e falo que é um pregador dos Estados Unidos para cá, que é um homem muito usado por Deus, ele vai no estádio, enche o estádio, então a glória não é de Deus, a glória é daquele homem, não que não tenha pessoas que sejam extremamente usadas por Deus, porque é isso, exatamente o que Deus quer, usar a minha vida, usar a sua vida. Mas nós damos muito mais crédito ao sobrenome da pessoa, né, ao nome do pastor e sobrenome do pastor, do que damos ao nome que é sobre todo o nome que se nomeia nos céus e na terra e debaixo da terra, ao qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Hoje não é um pastor que veio, o pastor da minha igreja foi viajar e ele deixou o diácono lá. Não é porque o pastor não está, o pastor foi viajar e eu não vou lá escutar o diácono. O diácono não tem o mesmo conhecimento que o pastor, e começa um monte de sofismo, né, na mente sua, pensamentos que são setas, dados inflamados na sua mente, que você acaba entendendo como verdade para você. É muito mais fácil acreditar nas setas e nos dardos inflamados do que acreditar na palavra de Deus, que jamais pode falhar, que não volta atrás. Como que pode, né, se a gente for observar a natureza humana, o comportamento humano em relação, o posicionamento do ser humano em relação à fé, é isso que nós vamos ver. As pessoas com a fé condicional, com uma fé superficial, com uma fé sensorial,
né, não acreditando de várias formas, menos na forma que é a correta de se crer, fundamentada. Eu conheço Deus o suficiente, eu sei que Ele não vai me abandonar, eu sei o que Ele pode fazer na minha vida, nada do que aconteça vai abalar a minha estrutura, a minha fé. Pode ser que eu me esteja entristecido, pode ser que eu esteja, o próprio Paulo falou, empobrecido, porém enriquecendo a muitos. Entristecido, porém sempre contente, não tendo nada, mas possuindo tudo. Olha o que Paulo declara, irmão. Entristecido, porém sempre contente, né? Não tendo nada, mas tendo tudo, enriquecendo a muitos. Com o que ele enriquece? Com a palavra de Deus, irmãos. Olha o segredo da prosperidade aí. Eu fico correndo atrás de dinheiro 24 horas no dia. Hoje eu vejo, já ministrei aqui, um pai de família capaz de fazer uma viagem, né, atravessando um continente para desenvolver negócios no outro continente, né, para uma visão, né, em conquista, em bens materiais, seja lá o que for, mas o seu olhar não é capaz, desse pai de família, de atravessar uma mesa, numa hora de uma refeição, para ver o filho que está sentado no outro canto da mesa, precisando de um abraço, precisando de um carinho, precisando de um conselho. Olha que mundo que nós vivemos, irmão. O pai faz uma viagem internacional para ganhar dinheiro, mas ele não é capaz, né? Os seus olhos não é capaz de enxergar o seu filho dentro da sua casa, 24 horas, às vezes com você, para você ter a percepção de que ele está precisando de um abraço, de uma fala, de uma palavra, de um carinho. Olha que coisa triste que nós vivemos. As famílias hoje não se relacionam mais, até dentro das próprias casas. Eu vou me comunicar com a minha esposa que está na cozinha, eu estou no quarto, é via WhatsApp. Vem, traz um copo de água para mim, meu amor. Você está linda hoje. Nossa, adorei esse seu vestido que você colocou, é novo? Você cortou o seu cabelo? Né? Olha, eu vi que você pintou as unhas. Né? Aí tudo que você deveria falar pessoalmente, irmão, dentro do mesmo espaço, você faz na internet. Eu acho melhor escrever, porque escrevendo eu expresso melhor os meus sentimentos. Eu não sei falar muito sobre os meus sentimentos. O inimigo adora isso, quando você fala isso. Porque você vai tudo escrever, tudo é no secreto, tudo é no oculto, não tem revelação. Porque quando eu falo amor, você está olha, amor, olha como você acordou maravilhosa hoje, se escreveu. Nossa, eu percebi que você fez algo diferente do seu cabelo. Você cortou, é escova, é uma progressiva, um penteado que você fez. Nossa, suas unhas também estão maravilhosas, meu amor. Como que eu não percebo o quão mais linda você tem ficado a cada dia? Os anos parecem que para você não passam, meu amor. Sabe? Essa falta, por isso que os casamentos hoje estão todos detonados. O índice de divórcio, de separações hoje, de agressão, né, física, domiciliar, agressão doméstica. Por quê? Porque não existe mais isso, é tudo via WhatsApp, é tudo via terceirizando as coisas, tudo através dos outros. Olha, meu casamento, pastor, meu casamento não vai muito bem, não que você não tem que fazer isso, buscar conselho, na multidão de conselhos existe sabedoria, na multidão de conselhos. Não os conselhos da multidão, boa colocação que veio aqui pelo Espírito Santo. Na multidão de conselhos há sabedoria, não nos conselhos da multidão. Você está entendendo? Não me aconselhar com pessoas que têm uma experiência, pessoas que são, eu considero uma experiência em minha vida, um padre, um pastor, alguém que eu tenho em grande estima, porque a conduta dessa pessoa, a forma como ela vive, me parece ser uma forma mais perto daquilo que eu considero a ideal, né? Porque todos nós olhamos para o pastor da igreja e achamos que ele é uma pessoa que vive uma vida sem ter defeitos, sem ter pecado, um grande engano, viu? Né? Quando você vai conversar com a esposa do pastor, por exemplo, ou quando você observa o comportamento dele em relação à sua intimidade, a gente vai ver grandes falhas. Mas eu não tenho que ficar olhando para as falhas. Pergunta para o pastor Cláudio. O Cláudio falando muito bem disso, né?
Cláudio Duarte. Duarte. Cláudio Duarte. Ele fala muito bem disso, de relacionamento do marido e da mulher, né? Porque ele é um pastor que tem um ministério de pregar para famílias, de casamento, né? Então ele fala muito disso. Você procura na internet, você vai ver muitas ministrações dele acerca do relacionamento entre marido e mulher, né? Da família, pais e filhos, muitas coisas você vai aprender. Mas eu já ouvi falar desse Cláudio Duarte aí, mas talvez se não tivesse 2, 3 minutos, 5 minutos que seja, para você escutar uma ministração dele hoje no YouTube, já que eu não posso ir lá na igreja dele, mas eu tenho ele como referência nessa questão, né, de relacionamento interpessoal, relacionamento familiar. Então eu vou ver. Não, mas eu vou assistir, sabe o quê? Não que não tenha também, para ver vários, né? Mas eu vou assistir o TikTok, aquele vídeo engraçado do cara que fala isso, aquilo, borracha. Porque aquilo que atrai os nossos ouvidos parece que é o que mais prende o nosso tempo. O inimigo é astuto, ele faz isso, ele prende a sua mente em algo que não tem graça nenhuma na maioria das vezes, mas nós consideramos aquilo engraçado e gastamos uma boa parte do nosso tempo assistindo aquilo, vendo aquilo, dando crédito àquilo. E não temos tempo para Deus, temos tempo para todas as coisas, mas não temos para Deus. Não desenvolvemos o hábito, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, né? Através do meu relacionamento com Deus, íntimo, profundo, pessoal, intransferível, onde eu mantenho uma comunicação constante com Deus através da minha oração, mas eu não faço isso. Eu não tenho essa vida devocional com Deus, eu tenho com os amigos, eu tenho tempo com meus amigos, eu tenho tempo com o meu trabalho, eu tenho tempo, né? Nem para a família muito, porque a família é uma instituição sagrada para Deus, e o inimigo sabe muito bem disso, então ele vem destruir famílias, porque todo o propósito de Deus envolve famílias, é coletivo. E ao longo da história da humanidade, se você pegar na Bíblia, você vai ver que todas as vezes que Deus tinha um grande projeto, ele usou famílias para desenvolver, realizar esse projeto. Mas eu tenho tempo para tudo, mas não tenho tempo para Deus, não tenho para minha família. Eu tenho tempo para academia, eu tenho tempo para o meu lazer, eu tenho tempo para meus amigos, eu tenho tempo para o meu trabalho. Aí quando eu pergunto, mas como está o seu tempo com Deus? Aí o cara põe a mão na cabeça que eu estou fazendo agora, que até o meu está bem menor do que eu deveria. Porque na realidade, se eu for avaliar essa questão de relacionamento com Deus, eu deveria estar o tempo todo em estado de oração, o tempo todo pensando em Deus, no futuro, que Deus promete para mim, em fazer uma autoanálise de cada atitude, de cada pensamento que se passa pela minha mente, colocando isso diante de Deus. Por que eu estou pensando isso? Por que isso está acontecendo? Senhor, eu quero que o Senhor revele-te a mim, porque o segredo está em conhecer a Deus, em prosseguir em conhecer a Deus, e alcançar a plenitude do conhecimento de Deus, a estatura do varão perfeito, do homem segundo o coração de Deus, porque essa é a vontade de Deus que está descrita nessa palavra para mim e para você. Mas eu tenho tempo para tudo, irmão, só não tenho para Deus. Tenho tempo para tudo, eu arrumo, se não tiver ainda arrumo. Se um dia até meia-noite não for suficiente, eu vou estender um pouquinho mais, porque eu preciso arrumar um tempo para isso. Mas quando o assunto é Deus, aí nós somos breves, nós somos tão superficiais. Eu não durmo sem orar. Como que é a sua oração? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Porque nós entendemos essa fé superficial nossa, sensorial e condicional, que Jesus Cristo ensinou uma forma de orar. Então, se eu fizer aquela oração, eu resolvi todos os problemas. Na verdade, eu dei essa oração como um modelo poderosíssimo, para que você esteja meditando cada uma das suas belas frases e conseguir conhecer na profundidade, porque a partir do momento que eu conheço essa oração na sua profundidade, eu vou estar conhecendo a Deus como realmente é, colocando Deus no seu devido lugar, você se colocando no seu devido lugar em questão a honra, em questão
a obediência, né? Em questão a reverência. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina isso. Ela é completa, mas eu falar apenas como algo repetitivo, como eu penso, não tem eficácia, irmão. Não tem eficiência. Deus quer que você chegue no final do dia, deite a cabeça no travesseiro e ele fica o tempo todo esperando. Acontece uma situação, falei sobre isso esses dias. Acontece uma situação com você, né, que Deus permitiu que aconteça. Eu imagino Deus sentado no seu trono, falando: agora ele vai falar comigo, porque ele te deu o livre-arbítrio, ele não vai te tirar o seu livre-arbítrio. Ele é Deus de princípio. Se ele quisesse te colocar na presença dele de uma forma forçada, você estaria. Mas ele permite que as coisas vão acontecendo na sua vida para que você aprenda a ter dependência total e completa de Deus na sua vida, né? Mas aí Deus fala: agora o Reginaldo vem. Depois dessa, o Reginaldo vai vir nos meus pés, vai falar, eu estou pronto, estou com uma bênção pronta para o Reginaldo. Aí passa 7 horas da manhã, 8, 9, 10. Aí acontece uma coisa às 11, meio-dia. Agora ele vem, o Reginaldo agora vai chegar nos meus pés, porque depois dessa é impossível que ele não reconheça quem eu sou na vida dele. Aí o Reginaldo tentou mais uma vez solucionar o problema com a força dos seus braços, do seu intelecto, do seu racionalismo supervalorizado, e não deu certo, mas conseguiu aparentemente dar uma amenizada na situação e vai. Aí meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e Deus esperando o Reginaldo, e nada de Reginaldo. Acontece mais alguma coisa, agora Reginaldo vem. Agora eu tenho certeza que o Reginaldo vem. E Reginaldo não vem. Estou usando o nome do Reginaldo, mas estou falando com qualquer um de nós ali. Agora, com essa situação aqui, é impossível que o Reginaldo venha. Lá vai Reginaldo mais uma vez. Correu atrás do pastor da igreja, correu atrás, né? Não que eu sempre vou repetir isso, que não tem a sua eficiência, mas tentou sanar o problema mais uma vez, né, através daquilo que ele entende, daquilo que ele sabe, ou pensa que sabe, e o problema aparentemente pode até ter uma sensação de que foi resolvido, mas não foi. Você só conseguiu dar uma amenizada no problema. E aí chegou, não vou estender muito, porque senão eu poderia falar de hora em hora aqui, porque de hora em hora acontece algo na nossa vida. Um pensamento surge, uma situação acontece, então não posso. Mas aí aconteceu que chegou meia-noite, mas Deus ainda está lá. Agora o Reginaldo vem. Agora o Reginaldo vai vir conversar comigo. Aí o Reginaldo resolve deitar a cabeça no travesseiro e fala: Pai Nosso que está... Oh, Reginaldo! Quanto eu esperei por esse momento, Reginaldo! Aí o Reginaldo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Tem que fazer oração muito rápido. É meia hora mesmo de sono na minha vida. Nossa. E aí Deus, agora, Reginaldo, eu vou velar sobre o seu sono, sabe por quê, Reginaldo? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E na minha palavra eu digo: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. E Deus vai cuidar de você. Glória a Deus! Como alguns tiraram aqui de noite, né? Porque é a hora que o inimigo, eu imagino, adoraria se aproveitar, porque você não está, né? Você está, a mente sua inconsciente que está funcionando. Aí a palavra fala: outro dia mesmo eu tive relação ao Reginaldo. Hoje o Reginaldo é a mesma coisa do outro, e a mesma coisa dia após dia, anos após anos, e nada acontece na vida do Reginaldo, mas Deus não desistiu do Reginaldo. Amém? Aleluia! Aí o Reginaldo outra noite a mesma coisa: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, amém, e dorme. Aí a palavra de Deus em mais uma noite fala para o Reginaldo: inútil será, Reginaldo, repousar tarde, comer um pouco de flores, né? Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque o Senhor supre os seus amados enquanto dormem. Oh, glória a Deus! Deus nunca tirou sustentação sobre a vida do Reginaldo, né? Os livramentos, a proteção, a misericórdia e a graça. Graças a Deus por esse Amém. O Reginaldo de mim, muitas vezes, para a gente aumentar, né, esse contato, essa consciência em relação a Deus, o conhecimento que nós temos, que Deus não vai agir na tua vida fundamentado naquilo que você sente.
Aleluia. Ele não vai fazer nada por você, fundamentado naquilo que você sente. Ele vai fazer fundamentado naquilo que você sabe e naquilo que você crê. Aleluia. Então, o princípio de fé é confiança, irmão. Você tem confiado no carro, os cavalos? Davi, quando chegou, olhou para Golias, 3 metros de altura, todo mundo aterrorizado, ia fazer 40 dias que aquele gigante se colocava no meio do vale, afrontando o exército de Israel. Frouxos, covardes, não tem ninguém aí que vai me encarar, não. Porque se tiver alguém aí do exército de Israel que me encarar na batalha e vencer, nós filisteus nos tornaremos escravos do povo de Israel. Porém, se esse indivíduo perder a batalha, Israel se tornará escravo do povo de Israel. 40 dias, o povo disse que se você olhar em Samuel, filho de Samuel, a história de Davi e Golias, você vai ver que o povo estava aterrorizado. A palavra aterrorizado. Estavam aterrorizados, né? Amedrontados de tal forma. Aí chega um Davizinho, franzininho, cuidadorzinho de ovelha, mas ele cria, ele sabia quem Deus era. Ele não estava fundamentado em sentimentos e pensamentos dele, porque se ele tivesse fundamentado em pensamentos e sentimentos dele, ele ia falar, sabe o quê? Esse profeta Samuel veio aqui, me ungiu o rei, mas minha vida não mudou nada. Eu acho que eu me enganei. Eu acho que foi a pessoa errada. O endereço estava errado. Senhor, você tem certeza que o endereço era Davi mesmo? Será que não era Abinadab, meu irmão? Ele foi preparado para a guerra. Eu acho que você se confundiu aí. Mas Davi não tinha dúvidas, porque Davi não era fundamentado em sentimento. Ele era fundamentado naquilo que ele sabia de Deus, naquilo que ele conhecia de Deus e da forma, do tamanho da sua crença em Deus. Para você tomar uma ideia, o Davi ia tocar a harpinha para espantar os maus espíritos que perturbavam o rei Saul. Ó, na vida, né? Os momentos vagos de Davi, se ele pode chamar vago, porque eu imagino que a hora que o rei precisasse, ele mandava chamar, seja ele pastoreando ovelhas ou fazendo qualquer outra coisa, ele tinha que ir e lá tocar a harpinha, porque era o único jeito que os espíritos não atormentavam o rei, não perturbavam o rei, faziam com que esses espíritos se afastassem do louvor. Ele sabia exatamente quem era Deus. Aí ele olha para aquele gigante e fala assim: quem é? Bem na hora que ele chega lá, porque o pai dele manda ele ver como estavam os irmãos, como estava o campo de batalha, como estava a guerra e tudo. Ele chega bem na hora que o gigantão, o brabão, o valentão estava lá. Frouxo, covardes, hoje eu vou pegar você de novo, vou prostrar seu rosto de terra de novo, vou tirar tudo que você tem de novo, porque você é um covarde, você não tem coragem de me encarar. Eu estou a vida inteira te afrontando e você nunca tem uma atitude de me encarar, de me confrontar. Então o inimigo usa isso, ele vem logo cedo gritar no seu ouvido. Você já. É que nem aquela outra história, eu gosto de lembrar as histórias que vocês vão memorizando, né, na mente. Geazi sai da tenda de Eliseu e olha e vê o exército, logo cedo, porque é isso que o inimigo faz na sua vida. Logo cedo ele se levanta contra você, já para te dar um susto, para que você não creia, para que você não deseje crer, para que você não conheça e não queira conhecer a Deus, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece, que opera como em todos, ele não quer. Aí Geazi saiu, olhou e viu um exército em torno da casa de Eliseu para apanhá-lo. E aí ele entra desesperado, provavelmente ele foi escovar os dentinhos de manhã. Super fantástico amigo que não está comigo no nosso balão. Aí parou na pia, escovou o dentinho, lavou as mãos, lavou o rosto. Quando ele levanta a cabeça, você me lembra? Porque a gente levanta assim, às vezes, todo feliz da vida, não basta acontecer qualquer coisinha, já acabou o dia para nós. Aí, Geazi viu aquilo, corre para dentro, Eliseu, você tem que ver, Eliseu. Aí Eliseu ora tranquilamente. Pois é, Geazi. Geazi falou: Senhor, deu mal, nós vamos morrer, eles vão levar nós presos. Aí Eliseu olha assim e falou: Senhor, abre os olhos desse menino. Aí daqui a pouco Eliseu olha de novo, vê um exército de soldados de
fogo, sabe? Aí Eliseu não ficou não. Manda vir o primeiro aqui. Pode vir, caraca, vou quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Tem que pôr um pouco de música também para dar uma animada. Você tá entendendo? Ficou bravo, rapaz. O tal do Geazi, quando teve o olho aberto, ficou corajoso. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer abrir os teus olhos para você Aleluia. posicionamento, enfrentar gigantes, seja lá o que for, que se colocar no seu caminho para você. Glória a Deus, Porque Pai. depois que Davi venceu o tal do Golias, a vida para Davi ficou sem graça. Hoje eu quero gigante, irmão. Cadê o gigante? Manda gigante para mim, quero ver sem graça se tiver um gigante para me derrubar hoje. Você está entendendo? Quero ver o mestre me derrubar gigante. A hora que você derrubar esse gigante da sua vida aí, rapaz, gigante é uma dependência química. E arranca a cabeça dele fora, viu? É um segredo. Você sabe por que muitos não conseguem a vitória sobre o gigante? Conseguiram até ter uma vitória sobre o gigante. Derrubou o gigante. Aí você acha que você já está, venci o gigante. Só que você esqueceu o detalhe, não arrancou a cabeça dele. Aí você recuperou do tombo, da perda dele, né? E aí vai para cima de você de novo. Aí você começa a pensar, não é possível. Não é possível ele ter gigante, não. Deixei ele desfalecido, quase morto. Tá aí de novo esse gigante, arranca a cabeça dele fora, irmão. Porque a hora que você arrancar a cabeça desse desgraça, desse gigante chamado dependência química, você nunca mais vai ver ele para sua frente. Glória a Deus. A vida se torna sem graça em gigante. Não é esse, mas porque você arranca a cabeça, mas outros provavelmente vão surgir. Mas quando você chegar, que você pegar um gigantão na sua frente, você vai perceber que a sua fundinha está ali, né? A fundinha aqui, ó. A minha funda aqui, ó. Porque a funda, na realidade, só foi um instrumento que Deus usou na vida de Davi para dar vitória para ele. Porque quem faz tudo, opera tudo em todos é Deus. Aleluia. Ele está querendo efetuar. Aí pegou a fundinha dele, já não sai sem a funda. Porque ele descobriu que a funda é o que vence gigantes. A funda é o fundamento dele na palavra de Deus, na crença dele, naquilo que ele sabe a respeito de Deus. Não naquilo que ele sente a respeito de Deus. Então ele sabe que para mim estar protegido eu tenho que estar com a minha armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade, calçar os pés com as sandálias da preparação do evangelho da paz e tomarem nas minhas mãos a espada do Espírito, com a qual vou combater com o bom combate, anulando, quebrando, desfazendo toda ação do mal, toda armadilha e cilada de Satanás, seus demônios que se levantam contra a minha vida. De fazer a escolha de viver na luz da palavra de Deus, de pensar os meus pensamentos de acordo com Deus, de tomar as decisões da fé que são convenientes. E aí, todo dia quando você levantar, a primeira coisa que você vai fazer é colocar sua armadura. Aí não tem gigante, não tem circunstância, não tem tempestade, porque é uma fé respaldada em aquele que sabe quem é Deus e o que ele pode fazer. Amém. O que tem é uma fé efêmera, passa muito rápido a nossa fé, né? Superficial, sensorial, condicional. Essa é a fé da maioria da humanidade. Mas Deus está te convidando hoje para você exercer a fé emocional. Aleluia, A fé Senhor. que estabelece, né, relacionamento entre você e Deus. A fé que faz uma ponte entre você e os céus. A fé que abre portas onde não tem portas. A fé que fecha portas que Deus não quer que estejam abertas na sua vida. Essa é a fé que Deus te convida nessa manhã para você desenvolver. Não sei como que está a sua fé, só você pode. O que você tem acreditado? Ele vira e fala assim: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército de Deus vivo? Você vem contra mim com carros e cavalos e suas armas e sei lá o que. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus. Pode ser da tamanho que for, quantos forem, porque eu estou fundamentado numa fé em algo que eu sei, que eu conheço, e sei o que Ele pode fazer por mim, e nada me coloca em dúvida em relação a essa fé. Amém, Não tem Senhor. nada que tire essa fé de dentro de mim, a fé que as coisas vão acontecer.
Eu estou até hoje nesse ministério porque eu tenho certeza que muitas coisas que eu ainda desejo no meu coração, sabendo que Deus ainda pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que nós opera, tem muita coisa que eu espero de Deus. E se eu olhar muitas vezes para a circunstância, para a condição, eu vou tirar meus olhos da fé e ficar olhando para as condições e eu vou esmorecer, mas eu jamais tirei. Então às vezes eu se levanto com vontade de chutar o pau da barraca, desistir de tudo, mas eu falo, não, Senhor, você sabe que me manteve aqui até hoje, aqui, em todos os lugares que eu trabalhei? É fé. Porque se eu não tivesse a fé de que Deus me colocou através de um chamado nessa obra, me deu um ministério, que eu pudesse sair a hora que eu quisesse, se fosse fundamentado naquilo que eu queria, irmão, quantas vezes eu já não estava, nem vivo, acho que não estaria mais. Mas é porque eu tenho uma fé que Deus me chamou para fazer, e que aquilo que eu desejo, né? Eu chamo a existência das coisas que não existem ainda, porque isso é fé. É chamar como são as coisas que ainda não são, isso é fé. Eu já vejo pelos olhos da fé, né? A minha aposentadoria, ainda neste mundo aqui, numa casa confortável, na frente de uma bela praia. Eu tenho até a praia na minha mente aqui, que eu morei lá e gostei muito da praia dos pescadores. Levantar de manhã, sem preocupação de quando você vai pagar, do que vai comer, porque minha geladeira está pastada, farta. Ô glória! Está todo mundo saudável na minha casa. Daqui a pouco chega meus filhos com os netinhos para almoçar comigo no domingo, família toda reunida. Aleluia. Minha prole, né, abençoada, porque também é promessa de Deus, né, visitarei a iniquidade dos pais, meus filhos, mas se um se levantar, abençoarei até a 10ª geração. Se, né, eu não tomar um posicionamento, é uma legalidade do mundo espiritual de Deus atuar na minha família até a 3ª ou 4ª geração. Mas se eu me levantar, ele vai abençoar até a 10ª. Aí está lá eu, Denise, Gabriel, Mateus, aquele monte de criança correndo, porque os filhos serão herança ao redor da tua mesa. Amém, Senhor. Né? E aí aquele monte de criança correndo, brincando. Vovô, me dá isso. Toma, filho. Eu tenho, se eu achar que é propício, eu não vou estragar a minha educação, mas nunca ficar pensando, nossa, ele me pediu uma coisinha tão simples, eu não tenho para dar. Porque a nossa vida sem fé, essa escassez, falta de tudo, um desânimo total, sabe? Desenvolva a fé, irmão, através do conhecimento de Deus. Glória a Deus, Pai. Sabendo que Em nome Deus de Jesus. pode fazer na sua vida. Abandone essa fé que não te leva a lugar nenhum, essa fé superficial, sensorial e emocional. Está presa às circunstâncias. Se acontecer as coisas de acordo com a minha vontade, fica tudo bem hoje, então Deus é bom. Mas se não acontecer, Deus não é bom. E a palavra de Deus, né, tem a música como que é o nome daquela mulher, né? Vamos lá. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Sagrado eu for. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Então se não der, continua sendo Deus. Essa é a fé de quem sabe. Glória a Deus. Quem sabe de quem conhece, de quem confia. Se Ele fizer é Deus, se não fizer é Deus. Amém, Senhor, Pai. Se fechar é Deus. Se a doença vier é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, mas se Ele me curar, Ele é Deus. você está entendendo? Então, Amém. vamos estar encerrando, acho que até estendi demais. Né? Glória a Deus. Para quem não entendeu, ele deixou um exemplozinho aqui. Tem um tal de Jó, só você ver. Fala com o Jó, fala com Jó. Tem um tal de Jó, que ele não se abalou quando as situações de crise, né, acometeram a sua casa, porque ele sabia o Deus em quem ele acreditava, e sabia que apesar dele ter perdido tudo, Deus era capaz de tornar tudo a ele em dupla honra. Ele conhecia esse Deus. A mulher dele virou para ele e falou assim: amaldiçoa seu Deus e morra. Amaldiçoa seu Deus e morra. Ele falou: mulher, você não sabe o que você está falando, sai daqui, Satanás, dos infernos.
Eu sei o Deus em quem tenho crido. Oh, Ele glória. deu, Ele tira. Ele deu, Ele tirou. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Eu sei o Deus em quem tenho crido. Pega Jó como exemplo aí, que você vai ver o que é fé na palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos fazer a oração do Pai Nosso para nós encerrarmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém.